Convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que ele tem. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É um tema muito simples quando a gente o compreende. Parece até brincadeira, não? Quando você explica, por ser a coisa mais simples, mais fácil, a pessoa fala: depois que você explicou tudo, não entendi nada, não compreendi nada. Então, para Jesus e para Deus, era a coisa mais simples, mais lógica, porque Ele conhece a vida e Ele tem poder sobre a vida. Que o filho dele morresse e que depois vencesse a morte e que depois ele ressuscitasse, está na lógica de Deus, como está na lógica de qualquer medicina. Fazer uma cirurgia, dar um remédio e devolver a vida. Porque a medicina conhece o corpo humano. Deus conhece a vida humana. Ele é o autor da vida. Nessas alturas de uma cirurgia humana, como já insisti várias vezes, que a gente, na paixão de Cristo, fica só olhando o exterior, porque não entende o fato em si. E fica chorando as dores de Cristo. Fica chorando de compaixão, porque Ele sofreu. Aqui não sou eu que vou falar isto, para não chorar sobre as dores de Cristo. Até na tradição católica, cristã, de muitos santos, se valia a pena ver as dores de Cristo em relação
aos meus pecados, aí é um sentimento de amor. É diferente. Se for chorar simplesmente porque ele sofreu, é um ato vazio. Não vai tirar as dores dele e não vai resolver nada, absolutamente, para mim. Então temos que compreender bem isso. Tanto que Jesus, quando as mulheres choravam sobre ele, que carregava a cruz, falou claramente: mulheres, não chorem sobre mim. Chorem sobre seus filhos. Que se acontece isto, um lenho verde, que ele chama, imagina o seco, que se acontece isto com aquele que é inocente, que é filho de Deus, imagina o que vai acontecer, o que vai acontecer com o pecado no mundo. E não sabemos tudo, ou não sabemos nada. Quanta gente está sofrendo nesse instante nos hospitais, nas angústias da morte. Nós não temos nenhuma ideia. Nas guerras, nas injustiças. E aí por diante. Se a gente fizer uma análise deste aqui, colocar tudo junto, temos um monte de coisas, não? Agora, aqui que está e entra a fé cristã, se de verdade temos uma fé cristã. Se por acaso a nossa fé não é, como na maioria das vezes, uma crença. Qual é a diferença entre a crença e a fé? A crença é uma projeção do meu querer, dos meus desejos. Tanto que todos os povos antigos, como base da própria civilização, eles tinham os deuses. E eles projetavam nos deuses, que eles criavam, logicamente, que não eram deuses, os próprios desejos. Próprio desejo de bem-estar, próprio desejo de ser frei. Mas então o que a gente vai querer de Deus? Aí que está o problema. Se a sua vida está muito boa, não procure Deus, deixe Ele em paz. Deixe Ele em paz. Não o atormente. Porque Ele já te deu o que você fala que lhe basta. Se a tua vida depois fica comichando por dentro, fizeste-nos para vós, ó Deus, e o nosso coração não está inquieto, aí começamos a dar a culpa do outro, começamos a dar a culpa à sociedade, começamos a dar a culpa às doenças, começamos a dar a culpa porque não ganho muito, começamos a dar a culpa à sociedade, à economia. Alguma coisa não funciona. Quer dizer que a vida que você tinha não estava tão boa, não te preenchia tanto. Aí tem algo mais que falta para o coração do homem. E por que falta o coração do homem? Outro dia eu falava para uma pessoa, falava para mim, falava para todos: nós, criaturas humanas, somos condenados, é quase um castigo. Somos condenados a procurar a Deus. Por quê? Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Quer dizer, um corpo humano gerado pela vida humana chora porque quer mamar, não é? Uma vez que mamou, a criança não chora mais, não é? Se nós nascemos de Deus, choramos porque queremos mamar de alguma coisa mais profunda. Mas as coisas materiais que podem satisfazer o nosso corpo, a nossa curiosidade, a nossa psique,
Estou falando de todo o mundo, veja bem, nós temos que analisar bem a nossa vida humana. Não é complicado, não, é uma coisa muito simples, o nosso dia a dia, não é? Aí tem alguma coisa que falta para a gente, que a Terra não pode dar. Mas por que falta? Me desculpe. Para os animais, será que falta escola? O que vocês acham? Não. Para as crianças humanas, falta escola? Falta. Porque nós temos algo diferente dos animais. Então, se nós não tivéssemos este algo dentro, que precisa de algo infinito que nos possa alimentar, que é o próprio Deus, aí seríamos numa categoria inferior. Então, Sandra dizia claramente que agradecer a Deus porque nos fez os seres humanos. Nos fez seres humanos e como seres humanos nos deu a inteligência. Porque com a inteligência nós poderemos compreender não somente as leis da natureza, mas o próprio Deus, fonte de toda a criação. É pouca coisa. Se faz tanto mestrado neste mundo, não é? Coitada dos estudantes de hoje, nunca param de estudar, não é? Cursos sobre cursos, para entender alguma coisa mais. E por que nós não podemos entender algo mais infinito? Nos deu a razão, agradecendo a Deus. Porque esta santa dizia, porque você não me fez irracional. Porque se eu não tivesse a razão, não tivesse a inteligência, eu não procuraria a verdade de Deus. Se eu não tivesse a razão que me faz distinguir o que é bom ou o que não é bom, eu não saberia distinguir aquilo que é bom para a vida, aquilo que não serve para a vida, que seria, afinal de contas, o tema de hoje, a vida mesma e o pecado e a morte. Então temos qualidades internas que já nos levam a Deus. Então não é, vocês já ouviram falar, não é? Mas isso é fruto da ignorância imensa. De política ou de futebol? Não. Como é? De religião? Política, religião e futebol. Como é? Política e religião não se discute? Religião e futebol não se discute. Futebol e religião não se discute. É política, não se discute. É porque essa gente nunca entendeu bem o que é religião. Ou talvez nós façamos da religião uma discussão mental. Agora, será que de comida não se discute quando você está passando fome? Veja que ideia errada que nós fazemos de religião. Que coisa errada é a religião para muita gente. E a gosto do freguês. Eu gosto daquela igreja, eu gosto da outra igreja, eu gosto do outro padre, eu gosto... O que é isso? Aqui existe um fato no Evangelho de hoje. Como diz, a lógica de Deus é entender as Escrituras. Deus se abriu a mente para entender as Escrituras. Por quê? É uma desculpa, é um perdão para nós. Se os apóstolos que viveram ao lado de Cristo durante 3 anos viram mortos ressuscitar, viram possuídos de demônios ser libertados, viram doenças desaparecer, não tinham entendido as Escrituras, acho que temos um pouquinho de desculpa, não é? Um pouquinho só. De nós não entendemos bem que aquele homem, filho de um carpinteiro, tinha que sofrer para assumir, como já disse outras vezes, repito hoje, insisto,
que daí não é mais um choro sobre a paixão de Cristo. Vocês já viram chorar alguém diante do filho que foi operado e sabe que vai sarar? Ou vocês viram com alegria a esperança que está no coração? Não é assim? Eu vi chorar gente quando acontece uma doença que não sabe que diabo é aquela doença. Aí sim, uma angústia toma conta da gente. Eis porque não se chora sobre Cristo. Porque exatamente Ele finalmente viria tirar o mal da humanidade. Que nós chamamos pecado, o nome de pecado. São Paulo nos fala, claro, para compreendermos que diacho é esta doença que chamamos de pecado. Que é uma doença. Todos os níveis. Ela nos atinge na psique, na alma, no espírito, no corpo. Como pelo pecado a morte entrou no mundo, e a morte acha que é uma realidade que nós tocamos todos os dias. Então, se existe uma consequência, se tem fumaça, tem fogo. Se tem morte, tem pecado. Que nós conheçamos bem o que é o pecado ou não conheçamos, não interessa. Nós conhecemos os efeitos do pecado, fisicamente, visível, que mata. É aqui que entra, então, o grande acontecimento, que não é mais religião. Você pode aceitar ou não aceitar, mas não discutir. E São Pedro fala para o povo: aquele homem que vocês mataram, Deus o ressuscitou. E Jesus, que se apresenta aos apóstolos que duvidavam se fosse ele mesmo, etc. Depois, no fim, se convenceram. A eles, Jesus fala: vós sereis minhas testemunhas. Finalmente, acabam as pregações de nossos pobres padres. Deveria acabar todas as pregações nas igrejas. Porque o anúncio do cristianismo é testemunha de um homem que morreu, vocês mataram, mas Deus ressuscitou. Que ser Deus é mais forte do que todo o mal dos homens. Os homens matam um homem, Deus ressuscita aquele homem. E em nome dele, como fala São João depois, nos é dada a vida. Nos é dada uma vida eterna. Então, como é uma vida? Veja bem, isso que eu insisto, compreendamos bem. Nós já temos uma aptidão dentro de nós para recebermos esta vida. Nós não poderíamos dar uma injeção de antibiótico num corpo morto. Se nós não tivéssemos algo vivo dentro de nós, que é divino, nós não poderíamos receber esta vida de Deus. Não sei se é complicado ou não. Por isso eu digo, nós temos algo de divino. Então nós temos que responder a nós mesmos. Não podemos delegar a outro. É pessoal isto, individual. Não depende nem do marido, nem da mulher, nem dos filhos, nem dos pais. É individual. Porque cada um de nós tem que responder a sua vida. E como estudo de um livro, você não pode estudar pelo outro. Eu brincando falo muitas vezes, eu entendo, Frei reza por nós, tá? Eu falo, tá, eu rezo, só que é uma coisa, eu não posso comer no teu lugar. Porque a oração é a busca de Deus. E eu não posso procurar Deus no teu lugar. Você tem que rezar para procurar a Deus. Não posso fazer isto por você. Não posso estudar por você.
Não posso me alimentar por você. Não posso me vestir por você. Assim também, esta busca de Deus é da nossa vida, porque nós já temos este algo de divino dentro de nós. Este algo de divino a gente dá um nome meio pagão. Alma. Não inteligência. Alma. É uma capacidade infinita para poder captar Deus. Com a inteligência nós podemos captar a ciência. Com a alma nós podemos captar Deus. E é gozado que esta alma, ela não foi submetida ao pecado, por incrível que pareça. Ainda bem. Nós temos algo de puro dentro de nós. Só que ela, coitada, ela deveria ser a fonte e o motor de todos os nossos atos. Os nossos atos não deveriam partir da nossa inteligência. Vocês querem ouvir um absurdo? Partindo da inteligência, conversando com uma pessoa amiga que encontramos sexta-feira lá, estas crises econômicas, como é italiano, tudo, falei para ele, vocês não se dão conta? O que vocês querem produzir? O Brasil vai às mil maravilhas. Mas mil maravilhas porque o povo precisa das coisas. Então, lógico, você tem que produzir para o povo comprar. Na Europa, na minha cidadezinha, pequena cidade. Quando eu era criança, tinha 3 carros. Agora você não pode andar por tanto carro que tem na rua. Vai produzir mais carros? É lógico que vai entrar em crise. Mas pelo jeito, então, o que precisa fazer, Freire? Sei. Eu não vou dizer o que precisa fazer, porque eu tenho a resposta, mas não adianta, o mundo não vai querer. Tem tantos povos que estão passando fome. Não pode se contentar com menos para se alimentar quem passa fome. Não pode se contentar com menos para construir hospitais. Não pode se contentar com menos luxo, menos... Não, isso nesse poder. Proibido pensar nessas coisas, não é? Você sabe que é proibido. Nas escolas é proibido pensar nessas coisas. Só se deve estudar para depois ganhar dinheiro, para ter o futuro na vida. Não para eu melhorar a sociedade ou me colocar a serviço da sociedade. Então, não adianta. Solução qual é? Ele mesmo chegou. Então precisa uma guerra. Porque depois das guerras a economia funciona. É mal. Mas é real. É real, gente. É real. Porque o ser humano não é movido pela alma. É movido pela economia. Então, aí em diante. E esta alma, por que não funciona? Simples. Nós somos drogados. Nós somos embriagados. Vocês põem uma pessoa inteligentíssima, capaz, maravilhosa, bêbada. Vocês entregam um carro nas mãos dele. Um piloto de Fórmula 1, bêbado. Vocês iriam viajar com ele num carro? Então a humanidade é embriagada. E esta alma não funciona. E quando São João nos fala aqui, de uma maneira muito simples, o que vem a ser? Escrevo isto para que não pequeis. Não engano, se alguém pecou, tudo bem, Deus nos perdoa os pecados. Quem diz, veja bem, eu conheço a Deus, tem na ponta da língua, versículo tal, capítulo tal, versículo toda a Sagrada Escritura, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Você pode decorar a Bíblia inteirinha, não guardou os mandamentos, é mentiroso, porque Deus se conhece com a alma. E conhecer quer dizer entrar em comunhão. Isto é a palavra conhecer. No meu conhecimento, a ciência entra na minha inteligência.
Então a ciência se faz um comigo, eu me faço um com aquela ciência que não era minha. Conhecer a Deus, Deus entra em contato com a minha alma, me purifica, me preenche dele e eu me transformo em Deus. Aí eu posso fazer o quê? Observar, viver os seus mandamentos. Aí que nós conhecemos a Deus. Se observamos, temos então um sinal muito claro. Não porque decoramos toda a Sagrada Escritura, não porque fazemos curso de teologia, não porque fiz mestrado de teologia em Roma. Não. Mas porque observo os seus mandamentos. Porque quem vive aí em mim é o próprio Deus. Então já começa, veja bem, me perguntaram outro dia, então o reino de Deus começa neste mundo? Lógico que começa neste mundo. É isto que nos dá paz. Depois teremos a paz infinita, eterna, a plenitude total do Deus dentro de nós. Mas já começa agora. E quem tem esta fé, então procura esta paz. Quem tem esta fé, procura esta comunhão com Deus. E na medida que a gente entrar em comunhão com Deus, o que acontece? Na medida que você acende a luz, as trevas desaparecem. Na medida que entramos em comunhão com Deus, os pecados desaparecem. Que aí não serão mais os nossos instintos que nos dirigem, mas é a nossa alma que movimenta os meus membros, a minha língua, o meu pensamento, os meus afetos, os meus sentimentos, tudo o que eu posso viver. Aí temos outro princípio de ação. É nesse princípio que Deus vem agir. Mas antes de realizar isto, Ele realizou isto, antes de realizar isto em nós, Ele realizou isto no seu próprio Filho. Para demonstrar claramente que Ele é o vencedor do mal e que Ele veio no mundo exatamente para tirar o pecado que destrói a vida humana. Com a ressurreição de Cristo, que nós deveríamos meditar bastante, não simplesmente porque nós iremos morrer e depois iremos ressuscitar, não é somente isso, mas pela plenitude da vida que Ele nos dá para nós ressuscitarmos. Então, isso como cristãos, aqui que está o eixo da fé cristã. Última parte, que já outra vez nós assinamos, e que estava conversando também com este meu amigo. Na igreja se fala tanto, os povos falam tanto, se foram os judeus que mataram Cristo, se foi Pilatos, se foi o povo. E a igreja se mete nestas brigas, onde ele se mete que não deve se meter. Se torna um ambiente político para apaziguar. E não chega a lugar nenhum. Lugar nenhum. A igreja, eu estou falando como instituição. Não é a igreja que nos transmite Cristo, porque a igreja nos transmite tudo o que nós precisamos. Pelo amor de Deus, ela é santo exatamente porque nos transmite o santo que é Cristo. Então não temos nada que desculpar. O próprio São Pedro fala: vós o crucificastes materialmente, se usou do povo para condenar aquele homem. Mas já no Antigo Testamento está escrito claro: holocaustos e ofertas, ó Deus, tu não quisestes. Tu me deste um corpo. Você sabe o que quer dizer isso? Entre os povos ainda existe. Se faz os votos,
ou se ofereciam holocaustos, ou uma ovelha, um boi, ou muitos bois, a Deus. O próprio Moisés fazia isso. Então, Jesus fala: holocaustos não quisestes mais, tu me deste um corpo. Eis aqui o Deus que vim para cumprir a tua vontade. Aqui que nós entendemos claramente que Cristo fez a oferta. Então não interessa quem o mata. Poderia ser até eu, materialmente. Eu vim, ó Deus, para realizar a tua vontade, para realizar o teu plano. É uma oferta livre que Cristo fez, do seu corpo que ele recebeu. Aí compreendemos o porquê da humanidade de Deus. Compreendemos porque ele se chamava Emmanuel, mais uma vez. Não é simplesmente um nome, mas é um nome que explica uma realidade. Deus conosco. Pensar a Deus não podemos pensar. Pensar no Cristo, homem, podemos pensar. Porque é visível. Porque na cruz podemos ver. Porque ressuscitado nós podemos tocar. Só que aquele homem é Deus. Aquele homem é Deus. Então nós estamos pensando em Deus, pensando naquele homem. O que os contemporâneos dele não aceitaram. E ele, mais uma vez, testemunhou. E terminamos a sua ressurreição muito clara, muito simples e muito prática. Sou eu. Vede as minhas mãos furadas, vede os meus pés, vede o meu lado. Mesmo assim não acreditavam muito. Estava assustado, sabe? Tem alguma coisa para comer? Deram peixe, ele comeu. Um fantasma não tem corpo. Só é mesmo. Eu, homem, eu, Deus, feito homem. E esta é a história de cada um de nós. Em Cristo temos vida, em Cristo temos futuro. Fora dele, temos que aceitar o mundo do jeito que está, senão para pior. Creio em Deus Pai,